Bom dia, boa tarde ou boa noite. Fala, galerinha do quinto ano. Agora a gente vai para a aula de geografia. Na nossa aula de geografia a gente vai fazer um grande resumo de tudo aquilo que a gente já viu sobre o desenvolvimento populacional do Brasil e sobre migrações, tá ok? Então, caderninho na mão, lápis, caneta e o livro didático que a gente irá precisar também na unidade 1. Então, preste atenção que nossa aula já vai começar. Então, pessoal, vamos lá. Na nossa aula de geografia, que é o nosso resumão de geografia, dando uma passada por todos os conteúdos que a gente já tinha passado até o momento. Os conteúdos que a gente já tinha estudado, a gente já tinha visto a dinâmica populacional brasileira. E dentro da dinâmica populacional brasileira, a gente viu o quantitativo populacional do Brasil, a gente viu como está dividida a população no território brasileiro, como é essa distribuição, e o crescimento da população brasileira e também o envelhecimento. Além disso, a gente já tinha entrado no capítulo dos movimentos migratórios no Brasil. A unidade do nosso livro, a unidade 1, que é a dinâmica populacional brasileira. Então vamos lá. Partindo para frente. Aqui eu coloquei algumas tabelas, alguns gráficos também que a gente encontra no nosso livro. Esse gráfico aqui, por exemplo, essa tabela na verdade aqui, ela está na página 10 do nosso livro. Ela é relacionada ao quê? Ela é relacionada aos países populosos, aos países mais populosos do mundo. É uma pesquisa de 2015 do Instituto Brasileiro de Geografias e Estatísticas, o IBGE. Então aí, a pesquisa listou os 5 países mais populosos do mundo. Aí em cima eu coloquei Brasil, país populoso. País populoso por quê? Porque o Brasil, tá aqui o nosso país, o nosso Brasil, ele ocupa a primeira, segunda, terceira, quarta, a quinta colocação nesse ranking. Não vão prestar atenção na minha letra não, viu? Eu conheço vocês. Tá assim porque eu ainda estou me adaptando. E eu acho que vai continuar assim por muito tempo. Então vamos lá. O Brasil está na quinta colocação no ranking dos países mais populosos do mundo. Em primeiro lugar está quem? A China, com 1.376.048.943 o quê? Habitantes. Em segundo lugar vem a Índia, com 1.311.050.527 habitantes. Depois vem os Estados Unidos. Os Estados Unidos aí com 321.773.631 habitantes. Em quarto lugar temos a Indonésia com 257.563.815 habitantes. E em quinto está o Brasil, com 204.900.000 habitantes. Então, o Brasil aqui ocupa o quinto lugar no ranking dos países mais populosos do mundo. Ele é populoso. Agora, ele é pouco povoado. Tá aí uma segunda tabela que mostra como é que está feita essa distribuição da população brasileira já aqui no nosso território. Então aí essa tabela traz o que? Brasil e as regiões, a população e a área. A área o que? A área de cada território desses aí das regiões brasileiras, em quilômetros quadrados.
E a densidade demográfica. O que é a densidade demográfica? É a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. O Brasil, aí, como a gente viu lá no quinto lugar do ranking, está com 204 milhões e 900 mil habitantes, segundo o IBGE de 2015, segundo essa pesquisa do IBGE de 2015. Em uma área de quê? De 8.515.767 quilômetros quadrados. E a densidade demográfica brasileira é de 24 habitantes por quilômetro quadrado. No norte, nós temos aí 17.524.000 habitantes em uma área de 3 milhões. Estamos aqui. Em uma área de 3.853.843 habitantes. E uma densidade de 5 habitantes por quilômetro quadrado. Então, olha aí a disparidade, né? A gente já começa a ver. No Nordeste são 56.641.000 habitantes, em uma área de 1.554.291 quilômetros quadrados. A densidade está em quanto? Em 36 habitantes por quilômetro quadrado. O Centro-Oeste está com uma população de 15.489.000 habitantes, numa área de 1.606.234 quilômetros quadrados, com uma densidade demográfica de 10 habitantes por quilômetro quadrado. O Sudeste está com 85.916.000 habitantes, numa área de apenas 924.614 quilômetros quadrados, com uma densidade demográfica de 93 habitantes por quilômetro quadrado. E o Sul está aí com uma população de 29.290.000 habitantes, numa área de 576.783 quilômetros quadrados, com uma densidade de 51 habitantes por quilômetro quadrado. Então, observando essa tabela, por que é que a gente diz que o Brasil é pouco povoado? Olha aí a quantidade de gente, de pessoas, de habitantes, da população que tem aqui na região norte. Na região norte, nós temos 17.524.000 habitantes, numa área de 3.853.843 habitantes. Então, a densidade de lá, como a gente já viu aqui, 5 habitantes por quilômetro quadrado. E já o Sudeste, olha aqui o Sudeste. O Sudeste está com 85.916.000 numa área de 924.614 quilômetros quadrados. Olha aqui, vamos observar pegando esses dois dados, dessas duas regiões. Então, a gente observa o quê? Que a população do norte é menor. Vou fazer bem aqui um sinal de menos. E aqui é maior. Bem maior. No Sudeste é maior. A área da região norte é maior em relação à do Sudeste. Enquanto no norte temos 5 habitantes por quilômetro quadrado,
Lá na região sudeste a gente tem 93 habitantes no mesmo pedaço de terra que cabem 5 aqui no norte. Na mesma quantidade que tem, no mesmo tamanho, na mesma quantidade de quilômetros que tem 5 habitantes, lá no sudeste tem 93. E aqui no nordeste, ó, tá em relação às outras regiões, a gente observa que tá médio. O nordeste aqui, que é a nossa região, né? Então tem 56.641.000 habitantes, numa área de 1.554.291 km², e a densidade demográfica de 36 habitantes por km². A região nordeste ainda tem sim uma área maior, bem maior do que a do sudeste, e uma quantidade menor também, assim como a região norte tem uma quantidade menor de habitantes e numa área bem maior. Então, por isso que a gente diz que o Brasil é sim um país populoso. País populoso, tem muita gente, mas ele é pouco povoado, porque a população se concentra mais em determinadas regiões. Aqui no nosso caso, quem ganha no número de habitantes, na densidade demográfica, é a região sudeste. Então isso a gente já viu na sala de aula. Aí do lado, na página 10, também tem alguns dados, outros dados, tem mais um texto. Vocês vão dar uma lida para intensificar essa aprendizagem nesse conteúdo. Aqui a gente passa o crescimento da população brasileira. O crescimento que é natural ou vegetativo. Corresponde à diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Crescimento como? Significa que se a taxa de natalidade está aumentando e a taxa de mortalidade está diminuindo, a população está crescendo. E se a taxa de natalidade está diminuindo e a taxa de mortalidade está aumentando, essa população vai estar o quê? Diminuindo. Aí temos aqui o que é a taxa de natalidade. Indica o número de nascidos vivos. Para cada grupo de 1.000 habitantes de um país. Ou seja, essa contagem é feita. Nasceram 1.000 crianças, quantas nasceram vivas? E assim vai ser criada essa taxa de natalidade. A taxa de mortalidade. A taxa de mortalidade indica o número de mortes. Vamos acompanhando devagarzinho. Se tiver rápido, vai dando um pause aí no vídeo, vai anotando no caderno, vai grifando aí no livro. Indica o número de mortes para cada grupo de 1.000 habitantes. Ou seja, quantos morreram no grupo de 1.000 habitantes de um país. E assim é calculada a taxa de mortalidade. Partindo, aqui a gente tem um gráfico que demonstra a taxa de natalidade e mortalidade no Brasil de 1900 até 2015. Isso aqui também é uma fonte do IBGE e tem aí no livro de vocês. Então, ó, na linha amarela, essa linha amarela aqui é a taxa de natalidade. E aqui a taxa de mortalidade, na linha verde. Então, ó, de 1900 para cá, a taxa de natalidade ela vai, ó, descendo. Significa que menos crianças estão nascendo em cada grupo de 1.000 habitantes de um país. E aqui, na linha verde, temos que a taxa de mortalidade também está caindo. E o que é que significa? O que é que significa? Que as pessoas estão vivendo mais, as pessoas estão tendo melhores
qualidades de vida. Então, quando essa taxa de mortalidade começa a cair, significa que as pessoas morrem bem menos do que morriam antigamente. Aí isso se dá a vários fatores, como o descobrimento de vacinas, como os novos tratamentos, como a qualidade de vida da população, com saneamento básico, com acesso ao emprego e renda. E aí no livro vocês vão também encontrar maiores informações. Aqui é só uma aula, só para a gente dar uma resumida no que a gente já tinha visto. Aí aqui a gente tem um percentual de homens e de mulheres no total da população brasileira de 2015. Ou seja, significa que o quê? A cada 100 habitantes do país, 48 eram homens, ou seja, 48% da população brasileira é constituída por homens e 52% são mulheres. Significa o quê? Que a cada 100 habitantes do país, 52 são mulheres. Então, esse é o percentual de homens e de mulheres no total da população de 2015. Esse gráfico vem mostrar. Para frente, e o envelhecimento da população brasileira. Aí no nosso livro tem o seguinte, que a população de um país pode ser dividida em 3 faixas etárias. Essa é uma das divisões que pode se fazer na região de um país. Que elas podem ser divididas em jovens, adultos e idosos. Os jovens são pessoas de até 19 anos, os adultos são de pessoas de 20 a 59 anos e os idosos são pessoas com 60 anos de idade ou... Vixe, não tem como apagar agora. Ou mais, mas dá para entender, ou mais. Então vamos lá. O Brasil, aí temos mais um gráfico, que a legenda desse gráfico é a seguinte. Por que a gente lê tanto gráfico em geografia? Para ficar um melhor entendimento, para a gente ir compreendendo e para a gente ir aprendendo a ler o que é que se diz esses gráficos, essas tabelas. E outro porque vai cair lá no nosso SPAES, né? E a gente precisa saber como é que a gente analisa o que é que esses gráficos estão querendo dizer para a gente. Então, vamos lá. Aqui corresponde essa estrutura etária da população, significa a quantidade em cada 100 pessoas, 100 habitantes de um país, de jovens, adultos e idosos, em 91 e em 2015. Em 91, a quantidade de idosos era de 7% na população brasileira. Esse número, em 2015, aumentou, ou seja, estamos com 14%. Ou seja, quer dizer que esse número dobrou. Em 91, a quantidade de adultos era de 48%. E já em 2015, esse número é de 56%. Lá em 91, os jovens correspondiam a 45% do total da população brasileira. Hoje, eles correspondem a apenas 30%. Vamos lá. A quantidade de idosos em relação a 91, de 91 a 2015, aumentou ou diminuiu? Aumentou. De adultos, aumentou ou diminuiu? Passou de 48% para 56%, aumentou. E aqui a quantidade de jovens de 91 era 45% e foi para 30%, diminuiu. Pense aí, qual uma das leituras que a gente pode fazer desse gráfico, olhando aí para esses números, para esse aumentado e esse diminuído, qual é uma leitura que a gente pode fazer desse gráfico aí, da estrutura etária da população brasileira? Será se ela está envelhecendo?
Será se o número de pessoas idosas está aumentando, e de adultos está aumentando, de jovem está diminuindo? O que é que será que está acontecendo? E já... Então, o que é que está acontecendo aí? Nesse gráfico, o que é que ele está querendo dizer para a gente? 30 segundos aí para vocês pensarem. Então, como vocês devem ter visto aí, ó, a quantidade de jovens diminuiu, a de adultos e a de idosos aumentou. Está indicando que a população brasileira está envelhecendo. A população brasileira está envelhecendo. Como a gente viu lá atrás, a taxa de natalidade também está descendo. Significa que está nascendo menos pessoas. Em consequência disso, elas estão também vivendo mais, porque a taxa de mortalidade também está descendo. Então, se está nascendo menos gente, mas elas estão vivendo mais, significa que a população de jovens, crianças e jovens está diminuindo e a quantidade de idosos está aumentando. Então, a população brasileira ganhou mais qualidade de vida, mas, em consequência disso, ela está envelhecendo. Já não se nasce mais tanto como antes. A nossa taxa está diminuindo. E aí, na página 14 e 15, vocês vão encontrar alguns desses fatores. Vocês vão ler que também vai cair na nossa atividade. Para frente, aí a gente começou a ver também nas nossas aulas os movimentos migratórios. O que são os movimentos migratórios? É migrar, emigrar e imigrar. O que é migrar? Sair do lugar onde nasceram para viver em outro lugar. Tio, se eu nasci aqui em Tauá e eu fui embora lá para Mombaça, eu migrei? Sim, eu migrei. Se eu fui para São Paulo, eu também migrei, porque eu nasci aqui e estou saindo para viver em outro lugar. E se eu for morar lá no Japão, que é do outro lado do mundo, eu também estou fazendo um movimento de migração, que é sair do lugar onde nasceu para viver em outro lugar. Agora, emigrar, que aqui está como emigrante, que é sair da sua terra natal, que é seu lugar de origem. Ou seja, eu estou saindo daqui, de Tauá, que eu nasci aqui, eu vivo aqui, eu estou emigrando. E eu entrei lá em São Paulo. Eu entrando lá, eu sou agora imigrante. Para quem é de lá, eu estou imigrando. Eu estou entrando no novo lugar onde eu vou viver. Então, esses são os movimentos migratórios que a gente faz. E essa migração, ela pode ser tanto externa, como também ela pode ser interna. A migração externa ocorre quando a gente sai daqui, a gente sai do Brasil, que é o nosso país, para o outro. Quando a gente sai aqui do Brasil para morar, por exemplo, lá no Japão, para ir morar nos Estados Unidos, para ir morar em Portugal, a gente está fazendo a migração externa. E a migração interna é quando a gente se move dentro de um mesmo país. Ou seja, eu estou saindo daqui para morar em São Paulo, estou fazendo a migração interna. Para morar em Minas, eu estou fazendo a migração interna. Então, temos esses dois tipos de migração. Então é isso, esse foi o nosso grande resumo de todos os conteúdos que a gente já tinha visto nas nossas aulas de geografia. Espero que tenham entendido. Quero dar só uma dica que serve para todas as disciplinas e para todas as nossas aulas. Se eu estiver falando rápido, que vocês já sabem que falo meio rápido, vão dando um pause aí no vídeo, vão dando uma parada, vão dando uma lida e vão fazendo as anotações, tá ok? A gente se encontra na próxima aula e lembre-se, fiquem em casa. Quem puder, fique em casa, principalmente vocês, viu, crianças? Até lá!